Semana começou já com a operação da Polícia Federal, hein, gente? Semana pegando fogo. A gente vai falar aqui no programa de Cracolândia das eleições 2024 e de cara eu já quero ir direto para Brasília. Coloca o Bruno Pinheiro aqui na tela para mim, Fernandinha, por favor, porque tem muita coisa pra gente discutir a respeito dessa operação da Polícia Federal que começou hoje de manhã para apurar justamente as ações da ABIN durante a gestão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Um dos alvos, como vocês viram agora há pouco no Jornal da Manhã, é o filho do ex-presidente e vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. E olha, gente, na última quinta-feira, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente da República. Ô, Brunão, você tem mais atualizações? O Bruno na porta da Polícia Federal. Bom dia, meu amigo. Ótima semana a você que nos acompanha. Vamos lá, essa operação que está em andamento, que se concentra no Rio de Janeiro com 5 ordens judiciais, entre elas o filho do ex-presidente, o vereador que é o Carlos Bolsonaro, e uma recente atualização que esta operação alcança Angra dos Reis. Angra dos Reis é justamente onde está Jair Bolsonaro de férias, ainda ali, e vai ficar durante o feriado de carnaval. Inclusive, no final de semana, havia uma expectativa de Alexandre Ramagem se reunir com o alto escalão da família de Bolsonaro, que são os filhos que estiveram durante uma live que alcançou cerca de 440 pessoas, 440 mil acompanhando ali ao vivo. Esse núcleo estava reunido então na noite de ontem. Hoje, logo nas primeiras horas do dia, tem essa operação na casa de Carlos Bolsonaro e em seu gabinete também. Além do Rio de Janeiro, acontece aqui na capital federal. Um alvo é um agente da Polícia Federal que está lotado na agência de inteligência, um outro em Formosa e um outro em Salvador. Com as primeiras investigações, as primeiras informações é que a atuação de Carlos Bolsonaro era ele quem de fato orientava quem deveria ser ouvido, quem deveria ser acompanhado, espionado. Ele repassava algumas ordens. Essa é a primeira informação, então, do que seria a atuação do filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu conversei agora há pouco, alguns minutos, com o advogado de Jair Renan, que, de acordo com o levantamento da Polícia Federal, também autorizaram que o personal, quem acompanhava Jair Renan na academia, fosse também alvo dessa espionagem com o sistema israelense. O que o advogado me disse é que Jair Renan não tinha nenhuma justificativa para ordenar esta espionagem, essa investigação, que ele não acredita nisso, que seja só uma cortina de fumaça. Outros integrantes ali, aliados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, vê com muita preocupação quando chega no núcleo da família de Bolsonaro. Começa a atingir diretamente, já que o vereador, o Carlos Bolsonaro, ele inicialmente será o coordenador de campanha de Alexandre Ramagem, que também é alvo da mesma operação da Polícia Federal nas eleições em 2024. Essa ação da Polícia Federal ainda está em andamento. Eu estou aqui na sede, onde os computadores, os documentos, todo o material que foi recolhido na última quinta-feira está sendo analisado. É daqui que vai sair, então, esse entendimento, a conclusão da investigação, e essa ordem judicial, essa operação na casa de Carlos Bolsonaro também foi autorização do ministro Alexandre de Moraes. Paulo Matias. Muito bem, Brunão, homem da informação desta emissora, nos atualizando um pouco. Bruno Pinheiro, ao longo de todo o programa, vai entrar ao vivo aqui com mais detalhes e mais informações. A prioridade é tua, Brunão. É só se avisar a gente que a gente coloca ao vivo novamente por aqui. Obrigado, meu amigo. Gente, vamos começar a repercussão aqui. Olha, temos Júlia Lucia aqui no telão, vejo o delegado Palumbo e acho que eu tenho que falar uma coisa em relação ao delegado Palumbo hoje, não é, Pepe? Tem que falar. Fugiu de você pessoalmente, né, meu amigo? Fugiu nos olhos nos olhos aqui, ó. Foi isso que aconteceu hoje. Bem-vindo, Palumbo, bem-vindo, Mano Ferreira. Amanhã estarei aí. Escuta, vamos começar a repercussão aqui, porque é o seguinte, o Bruno Pinheiro trouxe informações importantes a respeito de tudo que aconteceu, né, Mano? Mas eu quero um pouco de contexto político. A investigação chega agora ao núcleo político de uma possível ABIN paralela. O que representa isso? Exato. Primeiro, representa, caso confirmadas todas essas denúncias, um ataque à democracia, né? Um ataque ao espírito democrático, com uso indevido, ilegal, inconstitucional das instituições e do aparato público brasileiro em prol do interesse particular do ocupante
do poder executivo, no caso do ex-presidente Bolsonaro. Representa também uma peça que o próprio Bolsonaro tinha deixado solta lá em 2020, quando ele se queixou do funcionamento de algumas partes do seu governo. Ele disse que tinha um sistema de inteligência particular e que esse sistema particular funcionava. Ele nunca explicou o que é que exatamente ele estava se referindo ao falar desse sistema particular. Uma possibilidade é que ele estivesse falando dessa arapongagem paralela dentro da ABIN. Isso é algo que precisa ser devidamente apurado pelas autoridades. É muito grave o que a gente está vivendo. E olha, gente, a Polícia Federal, pelo que consta, resolveu fazer a operação, inclusive na casa de praia lá em Angra dos Reis, do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de ter visto Carlos Bolsonaro nesta casa na live de ontem. Mas ainda a gente não tem informações se o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro estavam no local exatamente no momento dessa operação. Paulumbo, eu quero que você me traga um pouco da tua percepção, meu amigo. É impressionante, né, como parte da República está mais preocupada com a família Bolsonaro do que com os interesses do país, né? A gente vê uma justiça extremamente rápida, extremamente eficiente aí para atender alguns interesses, enquanto outros a gente vê aí a demora de 5, 10, 15, 20 anos. Eu falo isso há muitos anos. A Polícia Federal não pode ser usada como instrumento de governo. Ela não pode ser usada como instrumento de alguns. Ela é uma polícia de Estado e assim deveria ser. E isso também não acontece só em nível federal, mas em nível estadual também. Já tive a oportunidade de comentar, inclusive, no programa Morning Show, que algumas investigações, quando tem alguns interesses, vem ingerência política, sim. E isso é muito triste, principalmente às vésperas de eleições, onde o Ramagem ele está cotado para ser um dos candidatos a prefeito da cidade aí do Rio de Janeiro, né, tendo o Carlos Bolsonaro como um dos seus interlocutores para ajudar nessa campanha. Então é muito triste quando a gente vê instituições sendo usadas politicamente. Não sei o teor dessas investigações, aliás, poucas pessoas devem saber, nem a própria família Bolsonaro deve saber o teor dessas investigações, o que isso é muito triste para a democracia de forma geral. Muito bem. Ju, bem-vinda, minha amiga. Eu quero um pouco também da tua percepção em relação a isso e o que a gente pode esperar dos próximos dias. Bom dia a todos, ótima semana para nós. Eu corroboro com toda a fala do Mano, é muito óbvio que a gente não pode aceitar a apropriação de uma estrutura institucional da República Brasileira para atendimento de interesses privados. Agora, a fala, né, do Palumbo, ela foi muito precisa, porque tudo que acontece está relacionado ao momento político. E é interessante que eu também me questionei hoje, quando eu acordei com essa notícia, a sensação que dá é que não está acontecendo mais nada no país. Não está acontecendo nada de corrupção em nenhum dos órgãos públicos, em nenhuma das licitações. Não está acontecendo nada. É igual a época do Covid, que ninguém morria de dengue. Aí agora estourou a dengue, né? Não tem mais a questão do Covid, então tá todo mundo agora, crise de dengue no país inteiro. Então, a cada semana é um alvo diferente, né? Alguém relacionado à direita, a pessoas que estão ali bem posicionadas no circuito eleitoral. E aí eu tenho cuidado de ler o que sai na imprensa e é sempre muito assim, há suspeita, há indício. Então, reitero o cuidado de que a gente tem que ter sempre muito critério antes de fazer afirmações, porque assim, se há suspeitas e há indícios, que seja investigado. Agora, já cravar, aconteceu uma arapongagem, já cravar, houve desvio de finalidade, ou então houve uso inadequado da máquina, porque a ABIN, como eu já falei aqui, ela serve sim para municiar o presidente da República de informações para tomada de decisão.
e que ninguém, nenhuma personagem, ninguém, independente do cargo que ocupa, está fora, né, dos olhos da ABIN. É uma questão de encaixar ou não como uma ameaça ao Estado brasileiro, à República Brasileira, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa por vir aí. Até agora, eu particularmente não vi nada de concreto, não teve uma escuta, não teve um áudio que vazou, não teve... nenhum desses supostos relatórios vieram à tona. Então, o que eu acho que, como cidadã, nesse momento, eu assisto, né, com muito respeito ao trabalho das instituições, mas não consigo não pensar que é a terceira semana consecutiva que uma pessoa da direita do Brasil, né, vem sendo alvo aí de busca e apreensão da Polícia Federal, e justamente em 2024, que é ano de eleições municipais. E principalmente, né, Paulinho, depois de uma live que os Bolsonaro fizeram, né? Uma live que teve aí simultaneamente 400 mil pessoas assistindo. Perfeito, então a gente Ju. não está falando de uma coisa qualquer, é muito mais profundo o impacto. Sem dúvida. Pepe, bem-vindo, meu amigo. Você discorda completamente do que você ouviu agora, né? Eu discordo completamente, tanto da Ju quanto do Palumbo. E o que eu acho interessante é que eles gostam de passar pano o tempo inteiro para político de direita, né? Eu posso falar com tranquilidade porque eu não tenho político de estimação, não, entendeu? Eu critico tanto quando está errado o pessoal da esquerda quanto da direita. E ao que tudo indica, Palumbo, você tem que elogiar as instituições. As instituições estão trabalhando. E é bom lembrar uma coisa importante, que isso não começou ontem. A investigação está sendo realizada desde o ano passado. Desde o ano passado, né? Ou seja, quando você vê realmente a ABIN sendo utilizada para fins pessoais, é absurdo. E ao que tudo indica nas investigações, tem claramente demonstrado que a ABIN foi utilizada tanto para blindagem da família Bolsonaro, quanto para perseguição de políticos inimigos da família Bolsonaro. Isso é um ataque à democracia e às instituições. Só teve busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro porque a Polícia Federal encontrou mensagem do Ramagem, quando era diretor da ABIN, para o Carlos Bolsonaro, com informações sigilosas e secretas. Isso você não fala. Então você tem que elogiar as instituições que estão trabalhando. Que coincidência. Entendeu? Qual é a coincidência? Né? Qual é a coincidência? É muita coincidência, Palumbo, né, Pepe? você quer, Palumbo, que as instituições não funcionem em dois anos, quando tem eleição no Brasil. Está funcionando com viés político ideológico. Isso está tão claro quanto a luz solar. Isso é uma responsabilidade. Só você que não quer enxergar isso. Isso é uma responsabilidade. Isso. E uma coisa que eu acho engraçado, ô Palumbo, você está usando o mesmo argumento que a esquerda utilizava na época da Lava Jato. É impressionante esse fato, né? A gente não consegue respeitar e acreditar nas instituições. Temos que acreditar sim na Polícia Federal, temos que acreditar sim na Justiça do Brasil, entendeu? Não tem como você parar a Lava Jato com o que está acontecendo, Pepe. É o mesmo discurso. Quando o político... Peraí, vamos ouvir a Ju agora, por favor. Um de cada vez aqui, em ordem. Eu gosto de uma treta organizada, hein? Por favor, Ju. Eu falo 30 segundos, me interrompe e passo a palavra. Mentira, você fala muito mais que todo mundo. Não é verdade. Vai lá no Sindicato dos Comentaristas reivindicar mais espaço, querido. Por favor, Júlia Luci. A Ju fala por 5 minutos, eu falo por... Vou falar mais concisa. A grande diferença aqui é que existe uma tentativa de validar tudo aquilo que sai na imprensa como verdadeiro. Se você adota isso como uma postura, ok. Só esteja preparado para, espero, ter humildade lá na frente, se for o caso, pedir desculpa. Porque o caso da Marielle, por exemplo, é bastante emblemático. Tentaram o tempo inteiro vincular Bolsonaro à morte da vereadora Marielle. O tempo inteiro. Aí, quando viram que não era... Eu não vi as mesmas pessoas que quiseram fazer uma direta conexão pedir desculpa, entendeu? Então, assim, eu, ao invés de ter que ir lá na frente pedir desculpa, eu prefiro, nesse momento, ter mais cuidado. Agora, vamos esperar. Eu quero ver os relatórios, eu quero ver áudio que vazou, eu quero ver ligação que aconteceu. Isso sim é que traria mais materialidade para o que está acontecendo. Agora, não enxergar
que só acontece operação contra pessoas da direita, sinceramente, nem uma criança... Muito bem. Mano Ferreira. Uma coisa importante aí é a gente ter um critério de discernimento. Uma coisa é discurso de militante. Quem tentava ficar associando o crime de Marielle com Bolsonaro o tempo todo era a militância da esquerda, isso era um discurso de militante. O que a gente está lidando agora são com indícios que vêm do trabalho feito pela Polícia Federal. É uma instituição séria do Estado brasileiro, que traz, entre outros elementos, o fato de que um sistema contratado pelo Estado brasileiro foi utilizado para monitorar o andamento, por exemplo, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Isso é algo que é algo que está provado, que é algo que o sistema foi utilizado para isso, ponto. E não pode ser utilizado, mano? Não, claro que não. Por que não? Como é que a ABIN pode investigar o presidente da Câmara dos Deputados? O que é que isso tem a ver com o trabalho da ABIN? Não pode ser investigado? Pela ABIN? O que isso tem a ver? Não. Por que não? Ué? Vamos lá, qual que é a função da ABIN? Proteger a segurança nacional. O presidente de um poder da República é um suspeito? Um de cada vez, por favor, Ju. Peraí, as informações, vamos lá. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que é proibido no Brasil? Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial. E telemático também, né? Tudo bem. Rapidinho, isso foi feito em algum momento? Não sabemos ainda. Então, ok. Agora, se uma ou outra autoridade estava sendo investigada na ABIN, eu não posso afirmar de antemão que essa investigação era ilegal. Gente, mais uma vez, se é uma república, todas as pessoas podem sim ser investigadas, independente dos cargos que ocupem. O fato de você ocupar o cargo de presidente da Câmara, presidente do Senado, não te torna incólume a uma investigação. É isso que a gente precisa Como é que um chefe de poder... Veja, a função da ABIN é proteger a segurança nacional. Como é que o chefe de um poder, do Poder Legislativo, é alvo de suspeita contra a segurança nacional? Isso não faz nenhum sentido. Posso falar um negócio? De suspeita de nada? Não. Pode, mas aí tem o devido processo legal na justiça com autorização judicial. Não é a função da ABIN. Isso aí, sabe o que parece? Sendo muito sincero com vocês, me lembra a Venezuela essa história. Exato. Que é o seguinte, você tem um opositor e bota o aparato estatal para de alguma forma pressionar e jogar pra parede. Isso aí é perigoso, gente. Isso aí não é um papo de direita ou de esquerda. Isso é um papo de instituição. Uma instituição não pode ficar investigando, assim, ainda mais próxima do presidente da República, quem fala mal do presidente da República. Não faz sentido isso. Ou nós vivemos numa democracia, ou não faz o menor sentido isso, Ju. Isso quem faz é o Maduro. Maduro faz. É interessante que o Bolsonaro... chefe de poder. O Bolsonaro, durante as eleições, falaram que o Brasil ia ser a Venezuela, e, na verdade, o Bolsonaro fez do Brasil uma Venezuela por meio da ABIN, não é? E assim, Ju... Não, você está de brincadeira falar uma besteira dessa. O sistema constitucional... O Bolsonaro nunca se intrometeu, ele foi o presidente mais atacado da história do Brasil. Essa é outra discussão. Essa é outra discussão, Palumbo. Outra discussão não, é a mesma discussão. Vamos falar da ABIN. Ele nunca foi contra a imprensa. Vamos falar da ABIN. Nunca fez fechar a imprensa, nunca quis fazer nada disso. Vamos falar da ABIN. Nunca quis censurar ninguém. Eu tô falando da ABIN. Um de cada vez, por favor, queridos. Organizem aí, por favor. Por favor. Vamos lá. PP encerra o raciocínio e em seguida... Vamos falar da ABIN. Não estou falando de imprensa, estou falando da ABIN. Vamos especificamente da ABIN, que é o tema que está aqui ó, embaixo da Taja, Palumbo. ABIN. Pela Polícia Federal. O Bolsonaro, ao que tudo indica, utilizou a ABIN para fins personalíssimos. E, Ju, a Constituição Federal tem a proteção, direitos e garantias individuais, que protege toda a República e todos os cidadãos, dizendo o seguinte, dizendo que só pode ter quebra de sigilo e uso de dados telemático por meio de autorização judicial. A ABIN utilizou aquele aplicativo israelense, né, Last Mile, né, sem autorização judicial. Isso é ilegal, inconstitucional e arbitrário. E em relação a isso, é fato que a ABIN utilizou somente para perseguir e para seguir inimigos políticos do Bolsonaro. Muito bem, Pepe. Ju, você.
Eu acho interessante que quando fala na Venezuela é bastante perigoso, tá? Se alguém quiser usar a Venezuela aqui como uma referência positiva, o que a gente vê hoje negativa, na Venezuela, né? é negativa. Simplesmente... Não, positiva. Não, positiva ou negativa. Positiva ou negativa. Hoje, por exemplo, na Venezuela não tem oposição. A única mulher que tinha condições de ganhar agora do Maduro, ela simplesmente não tem condições. Ela se tornou inelegível também. Curiosamente, é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, assim, gente, é indiscutível. Usar a máquina pública para fins privados é errado. Isso não tem ninguém aqui que está fazendo qualquer chance de defesa próximo disso. Tá? O que reforça aqui na minha fala são duas questões. Primeiro, a gente precisa ter acesso a realmente o que foi averiguado, porque o que a gente vê aí é suspeita, é indício, é o que fala, o que diz, que me diz. E segundo ponto é que não tem como não observar que existe sim uma seletividade nas ações que nós estamos vendo sim. Mesmo porque a Polícia Federal ela tem um chefe que é indicada, né, por uma pessoa próxima do presidente da República. Então, se a gente não acredita, não sabe, né, que infelizmente não existe essa independência dentro da Polícia Federal, realmente é inocente, né? Agora, essa tentativa de descredibilizar todo o trabalho que foi feito no governo passado, descredibilizar todas as pessoas que estão vinculadas ao governo passado, eu repito, não sei se vai funcionar. Não sei se adianta, porque mesmo assim a popularidade da direita continua muito alta, né? Então eu acho que é isso que estão tentando minar dia após dia. Não há outras investigações de corrupção. Olha o tamanho do Brasil. Cadê as outras investigações de corrupção? Não tem? Está tudo pacífico, está tudo certo no resto do Brasil? Então, assim, a gente precisa ter, sim, esse olhar mais crítico para entender que, infelizmente, talvez... Agora sim a gente esteja observando o uso da máquina para interesses políticos eleitorais, sim. Eu acho só que a gente precisa, de todas as formas, tentar aqui. Eu sei que vocês estão fazendo isso, mas eu acho que a gente tem que reforçar. Esquece o fulano ou o ciclano. Vamos nos basear um pouco nos fatos. O fato é o seguinte: há uma acusação do uso do Estado para fins de pressão política em relação a adversários de um ex-governo. Eu não quero saber se é Lula, não quero saber se é Bolsonaro, eu quero saber o que é certo e o que é errado. Isso aí, para mim, eu acho que vocês vão concordar comigo, claro, é algo que eu vi, pelo menos, sendo feito por ditador na Venezuela. Exatamente. A mesma coisa, igualzinho. Se por um acaso isso for verdade, e aqui a gente tem que ter a responsabilidade, como bem a Ju colocou, nós temos que aguardar as investigações, há indícios e suspeitas. Vamos aguardar. Mas caso isso venha a se concretizar, quem de alguma forma teve o seu voto no Bolsonaro, ou seja, alguém antilulista, antilula, seja lá o que for, a pessoa tem que olhar para o fato e falar o seguinte: isso é um absurdo. Isso é vergonhoso, você usar a máquina estatal. Isso vai na contramão de qualquer tipo de discurso de liberdade que a gente possa vir a fazer. Isso não existe numa democracia. Então a gente tem que pontuar isso. Vamos esquecer o fulano e o ciclano. Vamos tentar focar no fato. Não, é importante, Paulinho, você vê que as instituições estão trabalhando. Não é? Você vê, por exemplo, que a Polícia Federal pediu o afastamento do Ramagem, o Procurador-Geral da República, o Gonê, foi contra, não é? E o Gonê que sugeriu para o Alexandre de Moraes, que era o ministro responsável pelo inquérito, a busca e apreensão. Ou seja, não é só a Polícia Federal que está trabalhando no caso, não. Todas as instituições da República estão trabalhando nesse caso. E o que me preocupa do argumento da Julinha é o argumento politizado, achando que é uma perseguição à direita. Não é, não é. Faz bem à direita, nesse caso concreto, ter isso investigado e que se for averiguado, seja punido, e a direita decente, a direita mais bem estruturada, mais bem motivada, consiga ter mais força. Então não é uma questão contra a direita em si, é uma questão que afrontou a direita, afrontou a República, atacou a democracia. Gente, olha só, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. A discussão está muito, mas muito boa na manhã desta segunda-feira. O bicho está pegando e você não sai daí. A gente já volta para você que está no rádio, hein? São 10 horas e 25 minutos. Maninho, você me pediu a palavra? Pedi. Paulinho, uma coisa que me preocupa quando surgem essas notícias é ver, muitas vezes, na direita, a
reprodução de um comportamento que eu sempre critiquei na esquerda brasileira, que é o quê? O culto à personalidade ser mais importante do que as pautas. Eu sou do tempo em que quem se dizia de direita, por exemplo, era contra o foro privilegiado. Defendia o fim do foro privilegiado. Agora, a gente vê lideranças da direita utilizando essas operações para tentar justificar uma blindagem ainda maior sobre aqueles que têm mandato. A gente viu o senador Rogério Marinho defender que, antes de uma operação da Polícia Federal, tenha que ter uma outra camada, que envolve deputados federais ou senadores, tenha que ter uma outra camada de autorização do Congresso, ou seja, dificultando ainda mais o trabalho das instituições de averiguação e controle social sobre a correção das condutas de deputados e senadores. Quer dizer, a gente não pode, de forma alguma, se perder no meio do caminho, achar que uma personalidade é mais importante do que um conjunto de valores. Tem uma informação que chega para adicionar aqui ao nosso debate, que eu particularmente acho que isso vai mudar muito o rumo aí de toda essa história. Um computador da ABIN foi apreendido com Carlos Bolsonaro. Essa é a informação que chega. Isso é um absurdo. Um computador da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi apreendida dentro da casa, ali dentro do espaço de Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que era um vereador do Rio de Janeiro. Com a ABIN. Absolutamente. Isso é um indício, assim, uma prova de, no mínimo, porque aí já não é mais indício, né? É uma prova... Ô, Matias... de que houve não é questão de passar pano igual o Felipe está falando, não. É porque tudo que é do lado da esquerda parece que tem um peso muito maior. A Júlia lembrou bem o caso da Marielle. Durante todos esses anos, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, foram massacrados com frases: quem matou Marielle? Quem matou Marielle? Fizeram um pré-julgamento e agora descobriram-se a verdade e eles estão silentes, estão calados. Agora estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo um pré-julgamento, inclusive o Felipe está fazendo esse pré-julgamento, como se as instituições já tivessem decretado aí uma sentença, já tivesse julgado, já tivesse trânsito-julgado, e como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Quem está fazendo o viés ideológico é você, Felipe, não sou nem eu e nem a Júlia. Eu estou fazendo viés ideológico? Eu vou te contar uma coisa, Palumbo, que talvez você não saiba. A homologação que você está falando da Marielle nem foi homologada pelo STF. Ninguém nem viu. Ninguém nem viu essa. Escuta, olha só como você usa dois pesos e duas medidas no seu argumento. Ninguém viu a declaração a delação premiada, nem foi homologada, mas você está utilizando de algo que ninguém viu, nem teve acesso, só a imprensa, para criticar a questão. Em relação à questão da BIM, investigação da PF, tem muito mais elementos, tem muito mais prova e você fica passando pano. Para de passar pano. Para de passar pano, ô Palumbo. Para de passar pano. Vamos voltar aqui aos fatos do dia de hoje. Então a gente está falando aqui de 9 mandados de busca e apreensão, são 5 no Rio de Janeiro, 1 em Angra dos Reis, 1 em Brasília, no Distrito Federal, 1 em Formosa, no estado de Goiás e 1 em Salvador. Até o momento, obviamente, nesse caso de Angra dos Reis, quando eu cito essa operação que aconteceu em Angra dos Reis, ela aconteceu justamente devido à live de ontem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com seus filhos. A gente vai repercutir, trazer imagens, inclusive, dessa live para vocês, que teve, como a Júlia bem disse, uma alta audiência, foi muito forte em relação à audiência no YouTube que eles fizeram, mas exatamente por conta disso, a polícia viu Carlos Bolsonaro lá e resolveu fazer essa operação. São 10 horas e 29 minutos. Para você que chegou agora através do rádio, a gente continua aqui na repercussão, minuto a minuto. Daqui a pouquinho, Fê, não sei se a gente consegue colocar o Bruno Pinheiro, se ele tiver mais novidade também, já vão acionando todas as equipes aqui de jornalismo da nossa Jovem Pan para a gente poder trazer mais informações de tudo que acontece. Tudo que eu estou falando aqui com vocês, gente, é o seguinte: nós estamos numa segunda-feira atípica, certo, turma? Que aconteceu uma bomba, que foi esta operação logo cedo, desde as 6, 7 horas da manhã, e o nosso trabalho aqui junto com vocês é de construir a notícia. Então estamos construindo aqui aos poucos a notícia. As informações vão chegando aos poucos e a gente vai aqui construindo toda a história. Certo, Juju? Você me pediu, meu amor? Pedi.
Eu gostei muito da linha que o Mano traçou aqui, e aí eu quero explorar um pouco mais sobre isso, sobre as garantias para os parlamentares. A gente tem uma república, né, estruturada em 3 poderes. O poder que mais está próximo da vontade do povo é o legislativo, porque a gente vota diretamente para escolher os nossos deputados e os nossos senadores. E a República não nasceu de uma hora para outra, ela vem de um processo de construção, assim, de séculos, e principalmente nos Estados Unidos, e a gente trouxe muito dos princípios americanos para cá. Então, quando a gente fala de proteção à atividade parlamentar, nós estamos falando de uma proteção ao funcionamento da República. Então, mais uma vez, vamos fazer o exercício de tirar as pessoas que estão ocupando os cargos e vamos entender alguns dos institutos para entender um pouco da fala do Rogério Marinho. Quando a gente fala de imunidade material, a gente fala de uma proteção absoluta ao discurso do parlamentar. Eu sei que tem algumas pessoas que tentam relativizar isso, mas a Constituição Federal é muito clara quando ela fala que os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer de suas opiniões. A Constituição Federal não trouxe qualquer limitador para o discurso parlamentar. Infelizmente, isso já foi duramente atacado quando a gente viu um deputado federal ser preso por um assunto que ele falou, tá? Sem falar nomes, vocês sabem de quem é que eu estou falando. Um deputado federal foi preso por ter dado uma opinião dele, enquanto que a Constituição garante imunidade material a ele. Foro. Por que existe a garantia de foro? E aí algumas pessoas concordam ou não, mas eu estou falando do ponto de vista constitucional. Para que o parlamentar que esteja, por exemplo, na oposição, fazendo um trabalho que não agrada a quem está no poder, ele tenha o mínimo de garantia de que ele vai poder continuar fazendo o trabalho dele sem ser vítima de perseguições e de ser afastado do seu mandato com facilidade. Então, coloca-se o foro diretamente no Supremo. É por isso, inclusive, que há algumas pessoas que questionam se a operação contra o deputado Ramagem deveria ter sido direto no Supremo, porque quando aconteceu isso, ele não era parlamentar, ele era diretor da ABIN. Então, algumas pessoas questionam se o foro, nesse caso, deveria ser, de acordo com o artigo 102, diretamente no Supremo. Mas quando o parlamentar Rogério Marinho coloca essa questão, Mano, é nesse ponto que eu quero pontuar. Não é para proteger A, B ou C, mas é para proteger a atividade parlamentar. Porque se você tem os opositores, e aí, gente, não é questão de passar pano, é questão de ver. Se a gente tem os opositores semana após semana acordando com a polícia na sua casa, é muito óbvio o recado. Ju, é o seguinte... O problema é que a gente sabe que o Instituto do Foro Privilegiado, apesar de ter essa origem muito bonita, como você descreveu, acaba sendo usado no Brasil muitas vezes como escudo para corrupto que não cumpre lei nenhuma e que utiliza o seu mandato e a estrutura pública como um escudo de proteção contra qualquer tipo de limitação do seu poder e da sua arbitrariedade de usar a máquina pública para praticar corrupção. Então, a gente não pode esquecer esse elemento também. A gente não pode acabar dando mais força e mais poder ainda para os escudos que protegem os corruptos que se perpetuam no poder através do uso indevido da máquina. A gente está falando agora, por exemplo, no Brasil hoje, saindo desse debate de direita e esquerda, o que mais tem é uso indevido de emenda parlamentar por deputado do Centrão, que muitas vezes usa a emenda, a gente sabe, para desviar dinheiro. Então a gente está dizendo o quê? Que não vamos investigar, que isso não é uma coisa importante, que a polícia não pode agir. E aí, veja, eu concordo totalmente com a sua fala sobre a importância de proteger a opinião do parlamentar. Isso é uma coisa. Mas proteger a opinião não é proteger o crime do parlamentar, não é proteger a corrupção. A gente tem que separar muito bem as coisas. Com certeza, com certeza. Agora, o que o parlamentar pontuou é que se vai fazer uma operação, é que tenha ali algum cuidado com a atividade em si. Porque tudo bem, nós temos várias linhas para analisar o que está acontecendo, tá? Mas o fato é que o que a gente observa, o que boa parte da população observa também, é uma caçada em relação a uma linha. Não, entende? Então,
a defesa desses institutos da atividade parlamentar que estão ali muito bem colocados na Constituição, e eu confesso, gente, a cada desrespeito que acontece ali em relação ao que está escrito na Constituição, me dói realmente o coração, porque ali é o pilar da nossa democracia. A gente vê tanta gente se colocando como defensor da democracia, eu vou defender a democracia, temos que defender a democracia, mas são os maiores algozes. Porque quando você ataca os pilares, você ataca o prédio. Não tem como o prédio permanecer de pé. Sim. Então, que a gente tenha muito cuidado, que eu acho a ideia do Paulinho de despersonalizar fantástica. Se a gente não falar os nomes daqui para frente, eu concordo que a gente consegue fazer uma avaliação a partir dos institutos. E aí depois quem quiser explorar mais profundamente, faz aí as reflexões. E daqui a pouco